E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Matas e nesse vídeo aqui a gente vai estar respondendo justamente a questão do Antônio Miranda, um vídeo resposta ao Antônio Miranda sobre o argumento ontológico. Ele fez um vídeo resposta ao nosso vídeo, o meu vídeo de análise crítica ao vídeo dele, e a gente vai estar aqui fazendo um vídeo resposta justamente sobre o vídeo resposta dele. Muitos aspectos ali que ele mencionou, justamente, eu vou me ater justamente a essa questão mais direta do argumento ontológico, mas eu também vou fazer comentários sobre certas considerações que ele tomou que estão mais vinculadas ao âmbito da prática da erística, ou seja, da prática da argumentação desonesta. E eu vou examinar também esses pontos e alguns outros pontos ali que ele comentou de passagem, que são pontos um pouco secundários, mas que merecem algumas considerações justamente para vocês que estão vendo o vídeo, e eu posso aqui aproveitar esse espaço para, no meio dessa discussão, eu lançar certas referências de estudo para vocês irem se aprofundando. Então, basicamente, essa vai ser a orientação do vídeo. Se inscreva no canal, previamente já se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulgue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, mande para os grupos aí, divulgue o canal, se inscreva no canal e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, indo aqui direto à questão, vamos aqui examinar as considerações do Antônio Miranda. Então, a primeira consideração que ele se volta é uma espécie de acusação de hipocrisia. Basicamente, ele diz o seguinte: eu ignoro que o Ícaro, eu ignoro a formulação do Craig, do William Lane Craig. Logo, eu sou ignorante sobre a literatura sobre os argumentos ontológicos, porque configuraria uma hipocrisia. Por que essa hipocrisia, Porque lá no meu primeiro vídeo lá, eu mostrei claramente que ele não entendia de uma série de assuntos que são pré-requisitos para um engajamento nesses argumentos ontológicos. Então, eu mostrei lá claramente que ele não entendia de lógica, nem de lógica informal, que é uma área mais básica da lógica. Ele não tinha treino em canonização, em estabelecer uma canonização de um argumento, apresentar os passos inferenciais até chegar à conclusão. Ele não faz isso nem nas respostas deles ele apresenta isso, essa estrutura e tal. E também ele ignora, por exemplo, a própria definição de mundo possível que o próprio Plantinga usa lá no The Nature of Necessity. Inclusive, eu cito a obra lá do Plantinga, acho que o Antônio Miranda não sabe, A obra do Plantinga, em que ele formula o argumento ontológico modal, é a obra que eu citei, Antônio Miranda, é a The Nature of Necessity, que eu inclusive vou apresentar aqui daqui a pouco. Eu vou apresentar a formulação propriamente do Plantinga, que você ignora, Antônio Miranda. Por isso que você se equivoca lá nas suas objeções e por isso que você vai acabar passando vergonha aqui no vídeo. Então, o ponto dele era justamente o seguinte: como eu mostrei que ele era um ignorante em múltiplos assuntos, eu mostrei que ele era um ignorante em lógica, eu mostrei que ele era um ignorante em teoria da argumentação, eu mostrei que ele era um ignorante em metafísica da modalidade, eu mostrei que ele era um ignorante em lógica modal, eu mostrei que ele era um ignorante em metafísica da modalidade e epistemologia da modalidade, ok? Então, tudo isso, eu acho que ele ficou meio sentido e resolveu apelar para a acusação contrária. Olha, você é um hipócrita porque você comete o mesmo erro, porque você ignora a formulação do Craig, e isso é completamente condenável. Então, basicamente ele diz: eu ignoro como eu Ícaro, ignoro a formulação do Craig, logo eu sou ignorante sobre a literatura sobre os argumentos ontológicos e, portanto, eu sou um hipócrita porque eu acuso, eu estaria acusando o Antônio Miranda de algo que eu também estou sujeito, que é tratar de um assunto que eu ignoro. Ok? O primeiro comentário que a gente pode fazer aqui é que isso a gente tem que condenar, a gente tem que denunciar isso como uma prática retórica, não é nem uma prática retórica, é uma prática erística, que é uma prática argumentativa desonesta, que é basicamente chamado na retórica antiga de tu quoque, que é basicamente um argumentador apresenta objeções a uma argumentação de uma parte argumentativa, e essa parte argumentativa, ao invés de rebater essas objeções diretamente, ele
se volta para o próprio argumentador, né, para o objetor, acusando ele dessas mesmas objeções. Então, ao invés dele responder as minhas objeções, ele se volta contra mim e diz, olha aqui, você comete isso aqui também, com base nisso, nisso e nisso. Né? Então, mesmo que eu colocasse de lado as acusações propriamente ditas, isso já por si só já seria um ponto negativo para o Antônio Miranda, porque isso é uma prática argumentativa desonesta. Né? Para quem quiser, quem tiver interesse nessa coisa, procure o meu vídeo sobre o princípio da argumentação racional. Por quê? Porque, como eu explico lá no vídeo, para quem quiser interesse, procure o livro do Carnielli e do Epstein sobre pensamento crítico e lógica informal, que eles mostram justamente que esse tipo de prática argumentativa, ela fere justamente as condições mínimas da discussão racional, ok? O que já seria suficiente para colocar em dúvida a condição do Antônio Miranda como um argumentador racional, né? Porque ele constantemente, nas interações que ele tem com várias pessoas, você vê que ele tem essa prática da argumentação desonesta, né? Ele tenta, ele atribui teses esdrúxulas para o seu oponente, né? Ele distorce as teses do seu oponente, ele tenta criar caricaturas e fazer vinculações depreciativas com seus oponentes e por aí vai. Isso tudo configura claramente que ele é um argumentador desonesto. E ele não pode ser tomado, de forma séria pelo menos, ele não pode ser tomado como uma parte racional na argumentação, porque ele é um argumentador desonesto. Então isso aqui já seria um primeiro comentário. O segundo comentário já se voltaria propriamente sobre a própria acusação, né? Que é a acusação de que eu sou um ignorante sobre a literatura, sobre os argumentos ontológicos, eu ignoro o status questionis, né, como diriam os retóricos antigos, dos argumentos ontológicos, porque eu ignoro o Craig. Né? Eu ignoro a formulação do William Lane Craig, e o William Lane Craig é um sujeito muito respeitado nesse âmbito da filosofia da religião, etc., da filosofia analítica. Então isso seria uma coisa que não poderia ser desculpável, porque o William Lane é uma coisa completamente indesculpável ignorar a formulação do William Lane Craig. Então o primeiro comentário que a gente tem que observar aqui é o seguinte, que o William Lane Craig não tem uma versão de argumento ontológico. Okay? O que acontece é que a referência do Antônio Miranda é o blog do Reasonable Faith, né? O site do William Lane Craig chamado Reasonable Faith, ok? Inclusive é numa versão traduzida, né? Que ele apresenta lá, né? do blog. Então lá, se você observar, lá ele tá, qual é o contexto lá do William Lane Craig? Aquele contexto é um contexto de publicação numa revista científica especializada em filosofia da religião? Não. Aquele argumento, aquela formulação que ele apresenta lá está consignada num livro, né, que se tornou referência canônica dentro da literatura sobre argumentos ontológicos? Não. Tanto é que se você pegar as referências que eu citei no primeiro livro, como os livros do Graham Hope sobre os argumentos ontológicos, né, artigos do Graham Hope sobre argumentos ontológicos, os trabalhos, por exemplo, do Goldschmidt sobre argumentos ontológicos, do Alexander Proust, né, do Joshua Rasmussen e por aí vai, você não vai encontrar uma versão de argumento ontológico atribuída a William Lane Craig. Por quê? Porque o William Lane Craig não é um autor que tem contribuição nessa área. O que acontece é que essa referência do Antônio Miranda é de um site, né, do William Lane Craig chamado Reasonable Faith, e o contexto lá é de uma resposta, né, a uma pergunta de talvez um admirador do trabalho do William Lane Craig, que fez uma pergunta a ele sobre argumentos ontológicos, e o Craig está lá respondendo, né, de forma pedagógica a esse rapaz, né, acho que é Randy o nome dele, né? Depois a gente vai dar uma olhada lá no site lá. Então, se vocês forem lá no site, né, do blog do Reasonable Faith, vocês vão ver justamente isso, que é sobre a questão do argumento ontológico. Então, obviamente, essa coisa dele dizer que eu sou ignorante sobre argumentos ontológicos porque eu ignoro uma formulação de um site do William Lane Craig, né, é completamente esdrúxula, é completamente farsesca, né, porque o William Lane Craig
a formulação que ele apresenta lá não é nem a formulação propriamente dita do Plantinga, né, como eu vou mostrar aqui, e é uma formulação extremamente simplificada, provavelmente com fins didáticos, ok? Para um público não especializado em filosofia da religião, que não tem grande contato com lógica modal, porque aquela formulação, por exemplo, ela é inadequada para a formulação propriamente original do Craig, do Plantinga, porque a formulação do Plantinga envolve uma lógica modal quantificada, que é bem mais complexa. Eu vou apresentar aqui, mais adiante, a formulação do Craig, eu vou fazer a citação propriamente dita do Plantinga, e depois vou apresentar uma formulação mais adequada da lógica modal quantificada. Mas prossigamos aqui com as questões do Antônio Miranda. Então, primeira coisa, a gente tem que comparar aqui a formulação do Craig. Se vocês observarem aqui, essa aqui é a formulação do Craig, vocês veem uma estrutura muito clara de argumentação. Você tem aqui nessas premissas P1, P2, até P5, aqui as premissas, né? A primeira premissa é uma sentença propriamente normal, e as outras, uma sentença atômica, né? A gente diria uma sentença simples, e as outras P2 a P5, elas são sentenças complexas, né? Elas são sentenças com estrutura condicional, ok? Então, se você pegar, por exemplo, da P2 a P5 e aplicar a dedução, uma regra de dedução natural chamada silogismo hipotético, você vai chegar à seguinte sentença. Se é possível que um ser de grandeza máxima exista, então um ser de grandeza máxima existe, né? Por aplicações sucessivas nessas premissas de P2 a P5 de silogismo hipotético. E com base nessa conclusão dessas aplicações de operações inferenciais, você pegar a primeira premissa, a premissa 1, e utilizar com esse condicional que você chegou, por meio do modus ponens, você vai chegar a essa conclusão: um ser de grandeza máxima existe. Então, a gente vê aqui na estrutura do Craig, você tem uma estrutura muito clara dessas premissas, né, meios de aplicar regras de inferência e chegar à conclusão que ele aponta, né? Então aqui você tem justamente satisfeita aquela condição que eu dei da definição de argumento. Então o argumento é uma estrutura tripla, formada por um conjunto de premissas, que no caso aqui é esse conjunto de P1 até P5. Você tem uma relação de consequência lógica vinculada, né, que no caso aqui é uma consequência lógica dedutiva, né, que é regida por um padrão de validade, e a conclusão, que é um ser de grandeza máxima existe. Você tem inclusive passos intermediários, né, que é a premissa que eu mencionei, que é o resultado da aplicação sucessiva de silogismo hipotético e o uso dela com modus ponens, né, chegando à conclusão. Então a gente tem uma estrutura de argumento muito clara. Agora, se a gente observar aqui a versão do Miranda, né, a gente vai observar primeiro que a gente tem uma coisa tosca, né, como eu mencionei lá no primeiro vídeo, que é a primeira premissa, ela tem uma interrogação, pessoal, né? Uma premissa não pode ter uma interrogação, como eu expliquei no primeiro vídeo, porque premissas, né, elas são constituídas por portadores de verdade. Ok? Portadores de verdade que podem ser sentenças, proposições, juízo, etc. e tal. Ok? Só que, no caso aqui, eu prefiro proposições, né? Mas pode aqui se valer de sentença também, até porque proposições, você pode considerar proposições como os portadores de verdade primários e sentenças como portadores de verdade secundários, mas aí é outra questão de filosofia da linguagem. Mas basicamente o que importa aqui é que colocar como uma premissa, uma interrogação, é uma coisa tosca, como eu falei, tem que ser como portadores de verdade. E interrogações não são portadores de verdade porque elas não têm aquela propriedade que o Aristóteles chama de apofântico, ou seja, capaz de apresentar um valor de verdade. Ok? E as premissas e outra coisa tosca que faz com que isso aqui não seja nem considerado um argumento, é porque ele colapsa premissa e conclusão, fazendo com que não tenha uma conclusão clara nessa estrutura aqui, nessa canonização. Fazendo com que essa estrutura de canonização aqui não satisfaça a condição de argumento, como eu falei lá, que é você ter uma estrutura tripla de um conjunto de premissa, um conjunto de conclusão e uma relação de consequência lógica. Ok? Como ele colapsa premissa e conclusão aqui, isso aqui não pode ser nem considerado um argumento, o que mostra que ele é um ignorante em lógica informal e lógica de forma geral. Ok?
Então, ele não mostrou de forma nenhuma que isso está errado, né? Então, ele continua sendo um ignorante em lógica, e não satisfazendo condições preliminares para engajar nessas questões sobre argumentos ontológicos, ok? Então, e mostra também que ele, inclusive, deformou o argumento do Craig, né? Porque se você observar aqui, ele colocou, existe no nosso mundo, né? E essas coisas aqui que são completamente toscas, né? Por exemplo, o Craig ainda é um pouco flexível quando ele fala, por exemplo, de mundo atual aqui, né? Ou mundo real, perdão. Porque o mais adequado seria falar de mundo atual, né? E não de mundo real, até porque tem até um problema nisso. Se você, para quem estuda ontologia, sabe que tem uma questão do Kit Fine que tem um uso de um operador de realidade muito específico, né? Então isso aí poderia, inclusive, causar certos problemas no âmbito da discussão da ontologia. Mas isso aqui provavelmente é justificado no caso do Craig, porque a gente tem que verificar o contexto. Ele está dentro do site dele respondendo provavelmente a um e-mail, né, de um admirador dele fazendo uma pergunta sobre o argumento ontológico. Ele não está publicando, isso aqui não é uma publicação numa revista científica, isso aqui não é um livro, né, um livro técnico na área de filosofia da religião tratando de argumentos ontológicos. Isso aqui é uma resposta a um e-mail de um provável admirador do trabalho do William Lane Craig. Ok? Isso, no caso do Miranda, não é desculpável, por quê? Né? Porque justamente ele está se propondo a ser um objetor, né, ao teísmo. Né? Então, pelo princípio da caridade, ele tem que apresentar a melhor versão possível dos argumentos teístas. Né? Se ele deforma os argumentos teístas, né, isso já mostra o que eu falei, que ele é um argumentador, desonesto. Ok? Então ele vai justamente para o seguinte. E aí ele menciona que também é algo mais grave com a acusação para mim, porque supostamente essa ignorância do argumento do Craig, ela também evidenciaria uma ignorância do argumento do Plantinga. Né? E o problema é que ele não apresenta o argumento do Plantinga. Né? Ele vai no Wikipedia Brasil e apresenta o verbete do Wikipedia Brasil, Alvin Plantinga. Essa é a referência do cara. Né? Essa é a referência do grande intelectual ateu brasileiro, da grande referência do ateísmo brasileiro. É o sujeito que toma como referência, né, um comentário num site, no blog do Reasonable Faith, e um verbete do Wikipedia Brasil. Ele não vai atrás nem do verbete do Wikipedia americano, né, do Wikipedia em inglês. Ele pega o Wikipedia Brasil, do Alvin Plantinga. Né? Ele não vai no próprio livro, na fonte, e faz as citações. Vai lá no The Nature of Necessity, vai lá no último capítulo, na página 203, 216, e cita lá o argumento do Plantinga. Não, ele pega uma versão tosca do argumento lá no Wikipedia, né, e transpõe e diz, olha aqui, esse aqui é o argumento do Plantinga, vamos aqui, tá aqui essas objeções toscas, que também as objeções dele são toscas, como eu mostrei lá no primeiro vídeo, né? Elas estão baseadas em princípios de conceptibilidade, em links de conceptibilidade e possibilidade, que são completamente já falseados, né, na literatura em epistemologia da modalidade, como eu mostrei. Quem quiser pode dar uma revisão aí nessa literatura no verbete do SEP, né, do Stanford Encyclopedia of Philosophy, que mostra lá as principais teorias na epistemologia da modalidade. Né? Mesmo teorias da epistemologia da modalidade racionalista, né, os chamados racionalistas modais, como a proposta do Frank Jackson e do David Chalmers, né, com a Two-Dimensional Semantics, você vai ver lá que eles não utilizam essa caracterização de conceptibilidade psicológica, né, que é a que o Antônio Miranda faz referência, né, diz respeito a certos métodos de aquisição de conhecimento a priori, né, inclusive com a distinção entre tipos de acesso de primeira intenção e de segunda intenção. Isso é uma questão completamente diferente, ou seja, mesmo esses casos de racionalistas modais que tentam ainda justificar algum tipo de link entre concepção e possibilidade, eles não sustentam esse tipo de link com base nessa noção psicologista, né, de concepção como simplesmente um processo psicológico de
você pensar cenários mentalmente, né? Construir cenários mentais, de imagens mentais, ok? Então, novamente aqui a gente constata novamente um caso de ignorância do Antônio Miranda na parte de epistemologia da modalidade. As outras acusações que ele faz é que eu sou um ignorante em semântica de mundos possíveis, né? Primeiro, né? Na verdade, quem é ignorante em semântica de mundos possíveis é ele, porque ele, justamente com essa caracterização de mundo possível como um processo psicológico de construir cenários imaginários, mostra claramente que ele ignora completamente as discussões sobre realismo modal, sobre atualismo modal, né, a combinatorialismo, né, e mesmo versões que se valem de mundos possíveis, né, que é uma versão que eu tenho mais afeição, que é justamente a própria origem dos mundos possíveis. Mundos possíveis estão fundados em numa disciplina matemática chamada teoria dos modelos, né? Que é justamente você utilizar de um ferramental da teoria dos conjuntos para criar estruturas matemáticas que permitem definir verdade em linguagens formais, ok? Então, em certa medida, mundos possíveis é um ferramental lógico-matemático que permite modelar, né, esses aspectos modais e os nossos raciocínios modais, em certa medida, ok? Com um certo grau de adequação, etc. e tal. Então, eu seria um ignorante. Mas o que é engraçado ele dizer que eu sou ignorante em semântica de mundos possíveis. Como é que uma pessoa que é ignorante em semântica de mundos possíveis pode apresentar, publicar trabalhos, né, artigos tratando de semântica de mundos possíveis, apresentar em eventos, né, nacionais e internacionais, inclusive sobre múltiplos sistemas modais, né, como lógica epistêmica, modelos de plausibilidade, combinação de lógica epistêmica com probabilidade. Vocês podem ver lá no meu látex, lá, né, lógicas contrafactuais que utilizam um sistema de neighborhood semantics, e por aí vai, né? Vocês podem ver lá no meu látex que tem vários trabalhos nessa parte de construção de model buildings em filosofia, né? Que também tem. Eu tenho um trabalho, por exemplo, que eu publiquei num evento internacional, se não me engano, de filosofia medieval, que eu pego lógica modal quantificada para tratar, por exemplo, da tese do ato de ser de Santo Tomás de Aquino e por aí vai. Então é bastante curioso que alguém que seja ignorante, semântica de mundos possíveis, tenha publicado e tenha apresentado trabalhos em conferências, né, nacionais e internacionais, se valendo desse ferramental. Mas passemos aqui que isso aí é meio que marginal. Ele diz que o erro na canonização que ele apresenta não invalida o conceito do argumento. Né? É óbvio que invalida, né? Porque se você não tem uma canonização adequada, isso pode interferir justamente nos passos inferenciais. Mas como o que me parece é que o Antônio Miranda ele não tem conhecimento de métodos de teoria da prova, né? Ele não tem grande conhecimento de cálculo de sequentes, ele não tem grande conhecimento, não, eu acho que ele não tem conhecimento nenhum, né, de cálculo de sequentes, de métodos axiomáticos, de dedução natural estilo Gentzen, né, e por aí vai. Então, como ele não viu nenhuma maneira de contra-argumentar as objeções, por exemplo, com relação aos links de conceptibilidade e possibilidade, que era um ponto central lá na argumentação dele, alguém deve ter soprado no ouvido dele que seria mais produtivo ele se voltar para os contra-argumentos de simetria. E o que são os contra-argumentos de simetria, né? Os contra-argumentos de simetria, você vê que, inclusive, ele nem respeita, ele diz que a estrutura do argumento ontológico respeita essa estrutura aqui. Né? Você tem diamond D, você tem box D de junção, box negação D, e você tem a conclusão box D. Onde esse D aqui expressa justamente que Deus existe, ou as propriedades, os atributos divinos, etc. e tal. Então você tem que possivelmente Deus existe, necessariamente Deus existe, ou necessariamente não é o caso que Deus existe, e por isso você concluiria a negação de Deus, necessariamente Deus existe. Ok? Primeiro, essa formalização não respeita sequer a estrutura do Craig. Então, provavelmente aqui, ele já modificou a estrutura, alguém soprou isso para ele modificar a coisa. Né? Porque isso não respeita a própria canonização do Craig. Né? No Craig aqui, você teria que ter a premissa da possibilidade, que é P1 aqui, e uma série de condicionais, né? Como eu expliquei já anteriormente. Então essa estrutura aqui não respeita a própria canonização do Craig, o que seria uma formalização
já mostraria que seria uma formalização inadequada pela própria estrutura do Craig. Ou seja, ele já estaria novamente deformando o suposto argumento que ele quer objetar, né? Então ele teria que formar uma canonização com a estrutura que o Craig apresenta, ok? Obviamente essa estrutura também teria essa premissa fundamental, que é a premissa da possibilidade. Então ele se vale justamente desses contra-argumentos de simetria, ok? Então o que a gente tem que ver aqui é justamente o seguinte. Primeiro, né, o argumento do Craig, né, ele é uma versão extremamente simplificada do argumento do Alvin Plantinga, né? E nessa medida, o Antônio Miranda, ele é um completo ignorante sobre o argumento do Plantinga. Ele diz que eu que sou o ignorante do argumento do Plantinga, mas ele é que é o ignorante do argumento do Plantinga, né? Ele tá me acusando do que ele é, né? Por quê? Porque ele não conhece, claramente ele não conhece o argumento do Plantinga, porque se ele conhecesse, ele ia ver que essa estrutura aqui lógica, ela não é adequada para formalizar o argumento do Plantinga. E isso é claro por quê? Porque a referência do Antônio Miranda é o Wikipédia, né? Essa é a referência do Antônio Miranda, né? O grande membro aí da Liga Ateísta no Brasil é um sujeito que não tem acesso nem à fonte primária dos argumentos que ele quer objetar, provavelmente porque ele é monoglota, né? Então ele se vale do Wikipédia. Essa é a referência bibliográfica do Antônio Miranda. Imagina alguém fazer uma publicação, tentar submeter uma publicação de um artigo sobre argumentos ontológicos lá para fazer uma objeção ao argumento do Plantinga, e ele dá como referência o Wikipédia Brasil, né? O Wikipédia BR, né? Obviamente um sujeito desse seria recusado e ainda seria objeto de mangofa, né? de piada e de escárnio público, né? Mas esse sujeito um sujeito que pratica isso, é a referência intelectual do ateísmo no Brasil. Então vamos ver aqui se realmente essa estrutura aqui respeita o argumento do Alvin Plantinga. Então eu vou colocar aqui o argumento do Alvin Plantinga. Então, pessoal, eu tive que sair aqui para resolver um probleminha aqui, né? Como diz lá o Conde Lopé lá, imperativos domésticos, né? Então, mas como eu vinha dizendo, né, o ponto aqui é o seguinte. Primeiro é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que constatar aqui a partir do que eu vou apresentar agora é o seguinte, o seu Antônio Miranda, ele é um ignorante em questão de argumentos ontológicos e ele é ignorante especificamente do suposto argumento que ele diz estar refutando, porque ele diz que ele está refutando o argumento ontológico modal do Plantinga, né, por meio que supostamente estaria consignado em duas referências, né? Primeiro, no post do blog do site do Reasonable Faith, do William Lane Craig, e o segundo, uma referência do Wikipédia. Essas são as duas referências que ele tem do argumento ontológico modal, e alguns comentáriozinhos de posts de Wunderblogs, né? E a única referência propriamente acadêmica que ele tem é um livro de introdução à filosofia da religião, que inclusive ele nem conhecia, se eu não me engano. Quem deu essa referência para ele foi o David Ribeiro, ok? Então o sujeito não tem nem bibliografia, ele não tem nem referência bibliográfica, né, substantiva sobre o assunto, né? Até porque ele não pode ter referência, porque ele não tem nem conhecimento de lógica modal, muito menos de lógica modal quantificada, que é o que vai aparecer aqui. Então eu vou apresentar aqui justamente o argumento do Plantinga com a referência específica até aqui, né, se vocês quiserem ver. Esse NAC aqui é a abreviação para The Nature of Necessity, que é o nome do livro do Plantinga, onde ele apresenta de forma mais precisa esse argumento ontológico modal, ok? E a gente vai ver aqui justamente o seguinte, eu quis colocar justamente as próprias palavras do Plantinga aqui para mostrar o quão discrepante é a formalização, a estrutura do argumento do Plantinga, ou seja, a estrutura do argumento do Plantinga, como a gente vai ver aqui, é extremamente complexa e claramente a formalização que o Antônio Miranda apresenta não faz jus a essa estrutura, né? Então, claramente aqui, ele não está apresentando a melhor versão do argumento ontológico, ok? Do argumento ontológico modal do Plantinga.
ok? Mas vale salientar que mesmo assumindo aquela versão mais simplificada, ainda não seria um ponto fundamental, porque ele teria que lidar com as respostas, né, complementares, né, formuladas por outros autores, como o Alexander Proust tem a resposta complementar do princípio Sankara. Ele teria que lidar com a resposta complementar do Rasmussen sobre a argumentação do complemento axiológico. Ele teria que lidar com toda a argumentação extremamente complexa lá que desenvolveu o Nagasawa no livro dele The Maximal God, né? Que ele responde inclusive às objeções que o Antônio Miranda apresenta, achando que são muito relevantes, né? Ele já foi claramente respondido na literatura, só que como ele não conhece a literatura, ele acha que isso é tremendamente definitivo, né, com relação ao argumento ontológico. Mas o ponto aqui é basicamente o seguinte: primeiro, o ponto relevante aqui é, primeiro, a formalização do Antônio Miranda não condiz com o argumento ontológico modal tal como ele é expresso pelo Plantinga e, portanto, a gente tem evidência satisfatória que ele não tem contato com a bibliografia primária. Porque se ele tivesse, ele teria que ter sensitividade para perceber que o argumento ontológico deveria ser formulado numa linguagem de lógica modal quantificada. Então a gente vai ver que cada um. O Plantinga, ele apresenta duas versões do The Nature of Necessity, né? Ele apresenta uma versão mais complexa, principalmente porque ela se vale dos resultados que ele vai apresentando no The Nature of Necessity, principalmente na parte de metafísica da modalidade, e uma segunda versão que é uma versão mais compacta e mais simples. A primeira diz o seguinte, né? A primeira premissa diz: The property has maximal greatness entails the property has maximal excellence in every possible world, né? Então, a questão aqui gira em torno porque no início do capítulo, né, o Plantinga faz uma distinção entre maximal greatness e maximal excellence, né? Porque a excelência máxima ela pode ser uma excelência de um valor qualitativo, um good making, né? Que diz respeito simplesmente a um mundo possível, né? Mas o que é relevante, principalmente no que diz respeito à questão do argumento ontológico, é justamente que essa excelência máxima seja também necessária. Daí ele vincular com o maximal greatness, para uma coisa ser maximamente grande, ela tem que ser maximamente excelente em todos os mundos possíveis. Então, ele estabelece justamente que essa propriedade dessa máxima grandeza, maximal greatness, essa propriedade implica a propriedade de ter máxima excelência em todos os mundos possíveis, ou seja, necessariamente a propriedade necessária de ter máxima excelência. Ok? Esse entails aqui ele explica na nota que é uma noção de necessitação, pessoal. Ok? Entails para ele é um box, ou seja, um operador de necessidade seguido de um condicional. Então o que ele está dizendo aí é que você tem uma necessitação entre a propriedade de ter máxima grandeza e ter máxima excelência em todos os mundos possíveis. A premissa 35 nos diz que a máxima excelência ela implica a omnisciência, a omnipotência e a perfeição moral. Aqui, essas premissas são premissas mais de definição, ok? Aliás, não é nem de definição, são premissas que meio que estabelecem ou que definem essas propriedades, né? Ou pelo menos que determinam essas propriedades, né? De máxima excelência e de máxima grandeza, maximal greatness and maximal excellence. Premissa 36, aqui eu estou na versão 1. Maximal greatness is possibly exemplified. Então, essa aqui seria a premissa que é a premissa fundamental, que é que a máxima grandeza ela é possivelmente exemplificada. Então, vocês percebem aqui que já no decorrer dessa apresentação do Plantinga, você vê que claramente aqui nós estamos tratando de um contexto de quantificação, porque ele não está falando... Ele está se valendo da propriedade, ele está fazendo referência à propriedade e à exemplificação dessas propriedades, ok? Então, ele claramente aqui está num contexto de quantificação.
Então, o sujeito que, vendo isso, supostamente o Antônio Miranda tivesse lido isso, não tem qualquer cabimento você apresentar a melhor versão desse argumento numa lógica simples proporcional. Aliás, esse argumento ontológico modal do Plantinga, ele vai ser articulado justamente num sistema modal S5, embora ele também possa ser justificado num sistema mais simples, que é o B, o sistema B, né, dos axiomas T, B e K, ou seja, KTB. Né? Então, se realmente o argumento do Plantinga fosse aquele que o Antônio Miranda apresenta, ele não precisaria nem dessa complexidade dos sistemas modais. Porque, como eu falei lá quando eu falei do argumento dele, se você ver aqui, se você pegar essa primeira premissa aqui, o diamond ele é equivalente a um negação box negação, ok? O que eu poderia utilizar essa equivalência e, por silogismo disjuntivo, concluir a necessidade de D. Esse boxzinho aqui, box D, que é necessariamente Deus existe. A mesma coisa que nesse caso aqui do argumento do controle ontológico. Então, nem precisaria de um sistema robusto de lógica modal para justificar esses passos. Ao passo que, no caso do argumento do Plantinga, claramente precisa disso, né? Como a gente vai ver quando eu formalizar isso aqui. Então, continuando aqui na premissa 37, ele vai dizer que há um mundo W estrela e uma essência E estrela. Lembrando que, para quem não sabe, o Plantinga, principalmente aqui do The Nature of Necessity, ele acaba comprando uma teoria das essências, que é uma chamada teoria modalista das essências, né? Que essência é simplesmente aquelas propriedades necessárias as quais os particulares existem. Então você tem uma essência uma essência de Sócrates, por exemplo. Sócrates é essencialmente humano, é simplesmente dado pela necessitação metafísica do condicional, em que o antecedente é a existência de Sócrates e o consequente é essa propriedade essencial. Então ele compra aqui, que já é uma coisa que é tremendamente criticada, por exemplo, no Kit Fine, a partir dos trabalhos do Kit Fine, do Corrêa, etc. Ok? Mas aí é outra história. Mas continuando aqui a premissa 37, nós temos há um mundo W estrela e uma essência estrela, tal que E estrela é exemplificado em W estrela e E estrela implica, naquele sentido que eu mencionei, né, de necessitação, implica na propriedade de ter a maximal greatness, a grandeza maximal em W estrela. Ok? Então, there is a world double star and an essence double star such that A star is exemplified in double star and A star entails has maximal greatness in double star. Então, 38, ele já diz o seguinte, aqui você tem claramente, ele faz questão de explicitar o contexto quantificacional. Ele fala, para qualquer objeto X, for any object X, if X exemplifies A star, ou seja, para qualquer objeto X, se X exemplifica essa essência E estrela, então X exemplifica a propriedade de máxima excelência em todos os mundos possíveis, in every possible world. Em 39, ele diz o seguinte, essa essência estrela implica na propriedade de ter máxima excelência em todos os mundos possíveis. 40, nós temos que se W estrela tivesse sido atual, ela teria sido impossível que a estrela falhasse em ser exemplificado. E aí a gente tem a conclusão final, que é há um ser que tem máxima excelência em todos os mundos possíveis, né? Aqui a versão 2, vou aqui apresentar a versão 2 aqui. Isso aqui é tudo o que o Plantinga está falando, né? Eu estou traduzindo aqui inicialmente, mas isso é uma citação do próprio livro, está lá na página 213 e 215, a versão mais complexa, e a versão simplificada 215 e 217. Na premissa 42, da primeira premissa da versão simplificada, nós temos there is a possible world in which an unsurpassable greatness is exemplified. A maximal greatness is exemplified. Então, há um mundo possível no qual essa máxima grandeza, essa grandeza que não se pode ultrapassar, é exemplificada. Então, essa seria a premissa lá da possibilidade.
Né? Então, há um mundo possível, possivelmente, né? É simplesmente a possibilidade. 43. A proposição. Uma coisa que tem a máxima grandeza, que tem essa grandeza insuperável, se somente se tem a máxima excelência em todos os mundos possíveis, é necessariamente verdadeiro. Então, essa proposição, que é uma proposição que tem essa estrutura if and only if, que é de bicondicional, ela é um bicondicional necessário, essa proposição. Né? Ele diz, the proposition, is necessarily true. Né? Então, essa proposição é necessariamente verdadeira. Ele está dizendo justamente que essa proposição, uma coisa que tem a máxima grandeza, se somente se tem máxima excelência em todos os mundos possíveis, é necessariamente verdadeiro. A proposição, o que quer que tenha máxima excelência, é omnipotente, omnisciente e moralmente perfeito, é necessariamente verdadeiro. Conclusão, possuir a máxima grandeza é instanciada em todos os mundos, in every world. Né? Isso aí se dá por 42 e 43. Ok? E ele conclui dizendo justamente o seguinte, né? Se a gente chega nesse resultado de 45, né? Se nós temos isso, então é instanciado nesse mundo. Né? If so, ou seja, se essa propriedade da máxima grandeza é instanciada em todos os mundos, então ela é instanciada atualmente. Né? Ela é instanciada atualmente. Disso se segue que atualmente existe um ser cujas propriedades, que tem essas propriedades em todos os mundos possíveis. Ok? Então, aqui claramente, tanto no caso da versão mais complexa, que se vale dessa teoria das essências, etc., e desse contexto de propriedade, instanciação, etc., quanto nessa versão 2, que é a versão mais simplificada, a gente está claramente lidando com relações de propriedade, instanciação e quantificação. O que claramente indica que uma formalização adequada desse argumento deve ser feita em lógica modal quantificada. E é justamente essa a formalização que eu vou apresentar aqui. Ok? Então, essa aqui é a formalização que eu apresento. Né? Na verdade, esse 2, quando eu colocar uma estrelinha aqui, são possíveis formulações que poderiam estar adequadas com uma coisa. Porque se você observar aqui, o Plantinga, em certas passagens, quando ele fala, por exemplo, no 34, quando ele relaciona maximal greatness, a propriedade de ter grandeza maximal, com a propriedade de ter máxima excelência, na versão 1, por exemplo, ele fala em entails, em implicação, né? Em entailment, essa relação de necessitação. Enquanto que na versão 2 ele já utiliza if and only if, né, que já é um bicondicional. Ok? Então ele meio que varia essas formulações, por isso que eu coloquei essas variações também. Então a formalização basicamente é o seguinte: a primeira premissa diz o seguinte: você tem o diamond, o quantificador particular, né? Quantificador particular x, mg, x. Esse mg aqui é justamente o predicado da máxima grandeza, ok? Máxima grandeza, por isso tem esse M e o Gzinho, né? Essa identificação superior da maximal greatness, ok? Então MG aqui indica esse maximal greatness, ok? Então a primeira premissa aqui, essa 1, indica justamente é possível que exista um x, tal que x tem essa propriedade da máxima grandeza, maximal greatness. A segunda premissa é justamente a premissa que diz que há uma necessitação entre a máxima grandeza e necessariamente a máxima excelência. A máxima excelência necessária, ok? Então essa é a segunda premissa que é expressa justamente pelo box. Você tem box universal x, mgx condicional box mex, onde esse me aqui indica a propriedade da máxima excelência, ok? Máxima excelência. Só que, como eu falei, a máxima excelência, a máxima grandeza implica ou é equivalente à máxima excelência necessária, né? Porque ele diz lá que é in every possible world, ok? Uma formulação, uma possível alternativa de formulação é substituir o condicional, que é o que está mais vinculado com a formulação aqui na versão 1, né? Principalmente nessa parte aqui do 34, com a versão que ele indica aqui no, deixa-me ver,
no 43, né, que é a versão 2 que está mais vinculado com o bicondicional. Né? Então você tem uma necessitação entre a máxima grandeza, só que essa necessidade aqui não é só de um condicional, é de um bicondicional. Essa seria uma formulação alternativa da premissa 2. Na premissa 3, nós temos a primeira formulação, a primeira possibilidade de formalização, que é necessariamente para todo x, se MEx condicional dx, onde esse dx aqui expressa um predicado que expressa essas propriedades divinas, né, de ser omnipotente, omnisciente, moralmente perfeito, etc. Os atributos divinos, né, que estão aqui consignados aqui em 35. Omnisciência, omnipotência, perfeição moral, que são os atributos divinos clássicos. Ok? Aqui a gente está, como diz o Yuji Nagasawa, né, aqui é um teísmo do Deus perfeito. Né? Por isso que dessas propriedades clássicas, desses atributos clássicos divinos. Ok, então uma alternativa dessa terceira premissa é justamente novamente substituir o condicional por um bicondicional, né, que é o ponto aqui que vocês veem novamente na segunda versão. Só que na segunda versão, se vocês observarem novamente aqui, quando ele fala whatever has maximal excellence is omnipotent, omniscient and morally perfect, isso também é expressado também pela forma do condicional, né, como está aqui. Mas eu coloquei aqui o bicondicional só para uma possível alternativa. Né? Essa aqui seria uma alternativa mais forte, porque nesse caso aqui, no 3 estrela, você teria o condicional ida e volta. Né? Porque o bicondicional é justamente, você tem o condicional, você tem um A condicional, o A bicondicional B é o A condicional B conjunção B condicional A. Né? Eu acho que eu explico isso lá numa das séries lá dos meus vídeos de lógica. Né? Procurem na minha playlist aí de lógica que explica essa questão da definição dos operadores na lógica proposicional. E a conclusão aqui em 4, você tem a conclusão que existe um x, tal que x é omnisciente, omnipotente, moralmente perfeito. Que é se existe um x, né? Aliás, particular x, né? Porque esse quantificador aqui, particular, não necessariamente precisa ter essa leitura existencial, né, como apresenta lá no artigo do Graham Priest. Né, procurem esse artigo que é muito interessante, porque a ortodoxia quainiana meio que deixou passar como se necessariamente o quantificador particular tem uma leitura com uma carga existencial. É uma discussão bastante interessante que tem inclusive implicações para a ontologia. Ok? Então, essa é a formulação mais adequada para o argumento do Plantinga, galera. Ok? Se vocês observarem aqui, ela respeita justamente a complexidade do argumento do Plantinga. E, obviamente, ela não... à luz dessa formalização aqui, se vê claramente que o tratamento aqui que o Craig apresenta é um tratamento extremamente simplificado, né? Ele pode ser expresso claramente numa lógica modal proposicional, que claramente não é adequada para formalizar de forma precisa, né, toda a estrutura argumentativa do Plantinga. Mas o que ocorre com o rapaz aí, o Antônio Miranda, é porque ele não conhece, né, realmente o argumento do Plantinga. Né? Ele é um estudioso de orelhada. Né? Ele é um estudioso de orelhada. As referências dele são Wikipédia, são blogs, né? São blogs aí de internet, né? É isso que é a referência dele. Ele não lê as obras especializadas, ele não tem conhecimento dos autores teístas, né? Eu pergunto, Antônio Miranda, você leu as referências que eu dei aqui? Você já tem conhecimento? Você tem conhecimento da resposta, por exemplo, a os argumentos de simetria do Joshua Rasmussen? Você tem conhecimento sobre o trabalho do Maximal God, do Yuji Nagasawa? Você não tem, rapaz. Eu duvido, eu chego a duvidar se você tem capacidade de ler em outras línguas, né? Em francês, em inglês. Então, trata-se de um sujeito, né, completamente intelectualmente incapaz, né? E que só está atrás de fazer polêmica na internet, né? Criticando o teísmo, dizendo que teístas
os argumentos teístas não têm validade nenhuma, né? Sendo que ele nem conhece os argumentos teístas, né? Ele nem lê os autores teístas, né? Nem os clássicos, nem os contemporâneos, né? Então, aqui claramente, né, com base aqui no que eu acabei de apresentar, se mostra claramente o seguinte. Primeiro, que ele não conhece o argumento do Plantinga, né? As referências dele são referências toscas, né? Ele nem sequer se dá o trabalho de ir atrás de um livro do William Lane Craig, né? Embora eu tenha procurado aqui, no livro mais recente dele sobre Five Arguments for God, ele apresenta também uma versão simplificada, né? Com algumas explicações melhores nesse livro, né? Mas seria melhor se ele tivesse apresentado a versão do Craig com a referência no livro, né? Ou pelo menos tivesse pegado lá as considerações que ele faz lá na Cosmovisão, no livro da Cosmovisão Cristã com Moreland, né? Então, ao invés de ter pegado um comentário, uma resposta que o Craig deu para um admirador lá no site dele, né? No Q&A dele lá no site Reasonable Faith. Então, claramente aqui, essa é uma formalização que está adequada com o argumento propriamente do Plantinga, que ele dá no livro The Nature of Necessity, que o Antônio Miranda não conhece, obviamente. Então, com isso aqui, já fica acabado essa historinha, né, do Antônio Miranda se passar como alguém sério na discussão sobre argumentos ontológicos. Se não fosse suficiente toda a minha demonstração lá no primeiro vídeo. Ok? Então, disso a gente já estabelece o seguinte, né? Primeiro, a formalização do Antônio Miranda não está adequada, então ele teria que rever essa questão com relação ao argumento ontológico nessa forma específica e discutir toda a questão que está vinculada a ela, como a teoria da quantificação no âmbito da lógica modal, qual é a mais adequada, né? O sistema aqui é o S5, mas você pode demonstrar isso aqui também no sistema KTB, ok? E por aí vai, né? Você pode tentar, inclusive, né, alguns autores tentam, com base nessa formalização mais complexa, utilizar também tentativas de argumentos de simetria também, né? Só que os argumentos de simetria, né, como o próprio Craig fala lá no blog, eles não são decisivos de maneira alguma, porque eles só estabelecem que você tem essas duas possibilidades. Porque o problema dos argumentos de simetria é criar um paralelo, uma estrutura paralela com base nessa estrutura do argumento ontológico, cuja possibilidade, você tem a possibilidade da negação, né? Ok? Só que aí eles não são decisivos, porque aí entra justamente a questão da plausibilidade da primeira premissa. E aí a gente tem que entrar justamente numa discussão posterior, né, que iria justamente investigar a questão sobre essa possibilidade, ok? Então, continuando aqui, a segunda objeção que ele fala, né, que o Miranda muda a objeção do vídeo em questão, né, ele volta para esses contra-argumentos de paralelismo. A questão da concepção é tirada do Craig, né? Primeiro, essa questão da concepção não é tirada do Craig, né? O próprio Craig, no link referido lá, se vocês quiserem ver, diz o contrário, né? Ele vai apontar justamente lá que as possibilidades envolvidas ali têm que ser discutidas em que medida qual a possibilidade ali é metafisicamente possível, não é epistemicamente possível, ok? Aí entra justamente a discussão, por exemplo, sobre a possibilidade da primeira premissa. E aí a gente tem que discutir na questão, num tópico da filosofia da região chamado o problema da coerência do teísmo, né? Que vai justamente examinar os atributos divinos, etc. e tal, né? Então, com base nisso, o próprio Miranda se volta para essa questão. Ele já não mais tenta se voltar para a primeira argumentação que ele fez, que é o que eu rebati no primeiro vídeo, né? Ele modifica a questão, ele não tenta mais justificar a objeção dele com relação ao argumento ontológico com base naquela coisa tosca da concepção. Ele se volta justamente para argumentos que tentam dirimir, né, a possibilidade metafísica da primeira premissa, dessa premissa 1 aqui, né? Dessa premissa 1 aqui. Então,
a primeira objeção que ele apresenta é com relação à tese do necessitarismo das leis da natureza, né? Que está diretamente ligado com a teoria da teoria da modalidade chamada monismo modal. E ele diz que o monismo modal implica na contingência de Deus, né? Primeiro, ele teria que demonstrar isso, ele teria que estabelecer... Primeiro, ele teria que utilizar as definições precisas do que é a necessidade metafísica para vincular a teoria modal dele, e ele teria que mostrar que disso se segue claramente a contingência de Deus, coisa que ele não demonstra em nenhum momento, ele só afirma. Ninguém tem a obrigação de acreditar nas afirmações sem demonstração dele. Então, primeiro que não se justifica o monismo modal com base em exemplos, né? Ele só dá um exemplo lá do espaço-tempo, aí ele mostra justamente a incompetência lógica dele, né? Se você quer defender o monismo modal, o Antônio Miranda, você tem que defender que toda, não alguma, você tem que defender que toda necessidade nômica ou natural é uma necessidade metafísica, ok? Isso tem vários contra-exemplos, né? Para quem quiser ter um interesse aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, procurem o artigo do Kit Fine, The Varieties of Necessity, que lá mostra justamente casos em que você vai ter que não tem, né? Você consegue mostrar claramente, por exemplo, os casos da Shimasa, né? Se você utilizar a definição do Kit Fine, que é a definição mais corrente, né? da necessidade metafísica, você vai ter justamente que não tem nada de metafisicamente necessário, por exemplo, em os objetos físicos, né, não poderem operar numa velocidade superior à velocidade da luz. Isso não é metafisicamente necessário, embora seja fisicamente necessário. E mesmo, como no caso da Shimasa, se pode argumentar que mesmo leis da natureza são metafisicamente contingentes, ok? Então, o monismo modal também não seria uma boa orientação para ele, porque ele tem contra-exemplos, ok? Então, o P8 é confusão entre naturalismo metodológico e ontológico, né? Que ele diz que a maioria das teorias científicas não envolve um criador, né? Primeiro, que isso confunde, né, o naturalismo metodológico com o ontológico. Não é porque a metodologia científica pode operar sem o componente metafísico de Deus que se segue a ausência ontológica de Deus, né? Você está confundindo aí naturalismo metodológico com ontológico, o que configura um non sequitur, ok? E o último argumento dele, que é o mais razoável e que é o que é tomado na literatura por antiteístas, né, em geral, é justamente explorar as incompatibilidades entre os atributos divinos, ok? Só tem um problema, você tem respostas teístas a essas incompatibilidades já, né? Só que ele só leu, parece que a única referência que ele tem é esse livrinho aí, né, de introdução à filosofia da religião. Então, eu aconselho aí você... aliás, não vou nem aconselhar o Antônio Miranda, porque eu sei que ele não vai ler. Eu não sei nem se ele tem capacidade para ler em outra língua. Então, se vocês quiserem aí ver as respostas mais sofisticadas dos teístas, aí vocês podem ver, por exemplo, as respostas do Nagasal, que são claras sobre isso, né? Sobre essa questão das incompatibilidades divinas, né? Então, o Maximal God do Nagasal responde essas questões claramente, né? O Iringa também tem um livro sobre atributos divinos que respondendo essas questões. O Rasmussen também, e por aí vai, né? Ele deveria, né, se ele quisesse se valer dessas contra-argumentações, ele deveria se engajar dialeticamente com essas respostas já. Só que provavelmente são outros casos de teísta que ele não tem conhecimento. Ele é claramente um ignorante sobre a filosofia teísta, né? Só que ele se vale dessas estratagemas de argumentação desonesta para passar a imagem de que teístas não têm argumento nenhum, mas isso é simplesmente fruto da ignorância dele. Ok? Esse caso aqui são comentários mais toscos, né, que ele faz do argumento de Santo Anselmo, né, e comentários sobre Santo Tomás de Aquino, que ele claramente não tem nenhum conhecimento, né. Provavelmente, eu pergunto a você, Antônio Miranda, aquela passagem, por exemplo, da objeção de Santo Tomás de Aquino, tanto na Suma Teológica como na Suma contra os Gentios,
né, ela está claramente ancorada na epistemologia ali que Santo Tomás desenvolve, que claramente ali está em consonância com as considerações dos analíticos posteriores de Aristóteles. Inclusive, o Santo Tomás explica muito melhor essas questões, por exemplo, nos comentários dele aos analíticos posteriores. Você tem conhecimento disso? Você tem conhecimento sobre os casos de proposições per se nota? Né? Você tem conhecimento sobre a teoria da evidência em Santo Tomás? Né? Se não, você está simplesmente chutando. Né? E mesmo que a gente assumisse essa questão sobre a discussão sobre a objeção de Santo Tomás, eu não tenho nenhuma obrigação do fato de Santo Tomás ter feito uma objeção, eu concluir que todo tipo de argumento ontológico está fadado ao fracasso, até porque Santo Tomás de Aquino não tinha qualquer contato com essas formulações mais sofisticadas que a gente tem hoje dos argumentos ontológicos, ok? Então, não é do fato de que o argumento ontológico, principalmente ali no primeiro livro do Proslogium, ele tem problemas, né? Como provavelmente muitos teístas vão defender que tem, né? Não tem problema nenhum nisso. Inclusive muitos teístas rejeitam argumentos ontológicos de forma geral, mas aí é outra questão. Disso não se segue de maneira alguma, né, que todos os argumentos teístas são falhos. Né? A gente teria que examinar cada um desses argumentos teístas. Ok? E o último comentário que você faz já no final, é sobre igreja e ciência, né? Que são casos assim, que você fala de Leonardo da Vinci, né? De Galileu, que é aqueles casos já clássicos e tal, batidos. Olha, o único comentário que eu posso fazer sobre isso é que você tem um conhecimento ginasial de história da ciência, meu caro. Né? Você ainda é aquele sujeito que pensa que a Igreja Católica coibiu as atividades científicas, né, que a atividade científica teria se desenvolvido se não fosse a Igreja Católica. Olha, isso é simplesmente um caso de ignorância. Você tem que ler, né, você tem que estudar o assunto. Você é um ignorante nessa matéria. Então eu deixei algumas referências aqui para quem quiser se aprofundar nessa matéria e ver o quanto estúpido é o Antônio Miranda, né, o quão ignorante ele é nessa questão de história da ciência. Então, de forma mais imediata, eu indicaria o livro do Benjamin Wicker, né? The Catholic Church and Science, Answering the Question, Exposing the Myths. Né? Um artigo mais recente do Robert Koons, né? Que é um grande estudioso, né? Inclusive um dos leading researchers hoje, junto com Alexander Proust, né? No teísmo e tal. Já fez, inclusive, ele, se eu não me engano, tem vídeos dele aqui no YouTube, né, debatendo com o Graham Hope e outros autores sobre esses debates sobre naturalismo, teísmo, etc. Ele tem esse artigo Science and Theism, Concord, Non-Conflict, no livro The Rationality of Theism, do Paul, que ele mostra justamente essa orientação, né, da concórdia, né, da ordenação entre ciência e teísmo que a gente pode encontrar. Né? Pierre Durkheim, claramente, né, talvez o maior historiador da ciência no século XX, né? Tem o seu clássico Le Système du Monde, né? que vai justamente pegar ali a história das doutrinas cosmológicas que vem desde Platão até Copérnico, né? O trabalho dele também sobre a cosmologia medieval, né? Que também são dois estudos seminais, né, sobre a questão dos desenvolvimentos na história da ciência, né, principalmente das filosofias da cosmologia medieval no papel do desenvolvimento das ciências naturais. O trabalho do Crombie também, né, que é um outro clássico, Medieval and Early Modern Science, e também a questão sobre o Galileu, né? Lawrence Lipkin, What Galileo Saw, Imagine the Scientific Revolution. Né? Alexander Coiré também, que é outro historiador da ciência clássico. Vocês podem também consultar para não cair nesse engodo, né? Nesse engodo dessa conversa, esse conhecimento ginasial, né? que muita gente tem da história da ciência e da relação entre ciência e religião. Né? Também tem um livro do Thomas Woods Jr., que, se não me engano, está traduzido para o português, né?
que é como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Ok? Só que eu não coloquei aqui, mas vocês podem ir também atrás como referência. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que foi suficiente. A gente mostrou aqui claramente que o Antônio Miranda é um sujeito intelectualmente inepto, né? Ele sequer conhece o argumento ontológico modal do Plantinga, né? O que ele pega são referências toscas de blogs de internet, de Wikipédia, e algumas coisas que alguns ghostwriters, né, dele, né, são os escritores fantasmas que auxiliam ele, ficam soprando no ouvido dele, porque ele claramente é um ignorante. Ok? Então, eu acho que aqui já ficou meio que consignado e estabelecido que o senhor Antônio Miranda é um completo ignorante nessa matéria, né? E o melhor para ele seria justamente ficar calado no dele, que ele está só passando vergonha, né? Então, tá aí, basicamente é isso. A gente mostrou que claramente aqui que os argumentos do Antônio Miranda, né, a formalização do Antônio Miranda não é adequada, né, para o argumento ontológico modal do Plantinga, né, passa longe de uma formalização adequada para o argumento ontológico do Plantinga. Eu apresentei uma formulação mais adequada aqui, como vocês podem ver, para o argumento ontológico modal do Plantinga. O que a gente poderia ainda discutir a questão da primeira premissa, só que aí a gente teria que discutir justamente isso. Aí ele teria que se engajar com outras respostas, como as respostas que a gente poderia utilizar de complementação do Rasmussen. A gente poderia entrar na discussão sobre a interação entre possibilidade metafísica e possibilidade lógica, e por aí vai. Ou, inclusive, também utilizar, por exemplo, outras versões de argumentos ontológicos modais, como a do Gödel, né, que se valem da noção de propriedades positivas, né, que já introduzem um componente metafísico mais direto. Ok? E das reformulações e discussões que essa versão do Gödel teve, por exemplo, pelo Alexander Proust. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente mostrou aqui que as respostas do Antônio Miranda são completamente fajutas, né? Não tem base nenhuma, ele nem sequer conhece o argumento ontológico modal do Plantinga. O que ele pega é justamente essas referências, né, esparsas aí de blogs e do Wikipédia, que são as fontes as referências que ele tem no assunto. Ele não conhece a bibliografia primária, ele é completamente ignorante no assunto. Ele simplesmente ignorou as minhas objeções do primeiro vídeo dele, né, sobre a concepção, ele largou mão delas, e alguém deve ter soprado para ele essas objeções dos contra-argumentos de simetria, né, que, como eu falei aqui, não são contra-argumentos decisivos, né? Na verdade, eles lançam a discussão do argumento ontológico modal simplesmente por um outro plano, que é justamente a questão da razoabilidade da primeira premissa, da premissa da possibilidade, que aí a gente tem que discutir justamente qual a mais razoável, em que medida a gente pode defender essa possibilidade como uma possibilidade genuína, principalmente uma possibilidade metafísica, e a gente pode ver justamente isso por meio das respostas do Nagasawa, por exemplo, do Proust e do Rasmussen. Ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Espero que vocês tenham gostado. Talvez, se vocês tiverem interesse, eu possa, inclusive, fazer alguns outros vídeos, quando eu tiver mais tempo, obviamente, porque eu estou meio ocupado, explicando esses argumentos complementares, por exemplo, do Rasmussen, do Proust, do Nagasawa, etc. e tal. Se vocês tiverem interesse nisso, deixem os comentários de vocês aí no canal. Não se esqueçam novamente de se inscrever no canal para que a gente consiga prosseguir esses trabalhos. Inclusive retomar a série de lógica, né, para vocês terem essa série de formação, inclusive para ajudar nessas discussões mais técnicas em filosofia da religião, que a gente pode continuar tendo aqui no canal. Então, mas basicamente é isso, né? Um abraço a todos e até mais.